Dê no que der. Glória a Jesus. Deixa eu desligar aqui. Glória a Jesus, irmãos. Vamos orar também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, estamos diante, Senhor, esta reunião celestial, Pai, que o Senhor falou, Pai, que aonde estamos sentados é lugar celestial, Pai. Tem o nosso nome, Pai, na cadeira. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, o Senhor já tem falado com os nossos corações, Pai. Glória, glória. Ainda mais um pouco, Pai, o Senhor há de falar, Senhor. A igreja é tua, Pai. Se o homem falar, Senhor, a igreja fica como está. Mas se o Senhor falar, Pai, a igreja cresce, Senhor. A igreja é edificada, a igreja é santificada, Senhor. A palavra, Pai, a palavra que vamos ler, Pai, é pura, é santa, Senhor. Não existe nada aqui, Pai, que podemos rejeitar, Senhor. Como foi lido pelo irmão e confirmado pelo Teu Espírito Santo de madrugada, Pai. Que a palavra é divinamente inspirada, Pai. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para repreender, Senhor. Toda a Escritura, Senhor, para que o homem de Deus seja perfeito em tudo, para também, Senhor, andar nas boas obras. Em nome do Senhor Jesus, Pai, peço permissão para tocar a Tua palavra. Que haja uma manifestação, Pai, na minha boca, Senhor, nos meus olhos, Pai, nas minhas mãos. O meu corpo venha Te adorar também, Pai, com glória a Deus, com orações, com júbilos. Se tiver que pular, Senhor, eu vou pular, Pai. Se tiver que dançar, eu vou dançar, Pai. Se tiver que correr, Pai, eu vou correr também, Senhor. Assim a Tua palavra diz, Pai, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, Senhor. Que o Senhor seja glorificado, Pai, mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, o Senhor, a gente sobrou para mim falar o que eu vou falar aqui, que de madrugada foi isso que eu vou falar, e você já sabe o que você tem que falar. Ele me deu a palavra e foi confirmado pelo irmão Disseu, pelo irmão Edilson também, pelo louvor e pela irmã também. Glória a Jesus, meus amados. Vamos ler Colossenses 1, 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus, meus amados. Leu 15 também, do 15 ao 17. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados e sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.
Bem, meus queridos, glória a Jesus. O irmão Edilson falou sobre as pequenas coisas e Deus falou comigo que é incrível como a gente tem que ser. A Bíblia diz: sede perfeitos em tudo, toda a vossa maneira de viver, no corpo, na alma e no espírito. Então, meus amados, tem que haver uma manifestação de Deus na nossa vida. Se, como o irmão Edilson leu, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para que está escrito, e eu ouvi a voz da tia D, bem baixinho, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se a gente está mergulhado nele mesmo, tem as manifestações, tem que haver em nossas vidas. Tem que haver as manifestações. Fiquei 9 anos fora da igreja, mas continuei lendo e examinando as escrituras, e passei por um momento difícil lá fora, entendeu? E quando eu voltei, Deus me respondeu o porquê que eu passei aquelas coisas, e eu quero passar para os irmãos aqui, para que os irmãos não passem pelo que eu passei, não caiam onde eu caí. Amém, meus queridos? 3 passagens na palavra, ela começa com a frase não erreis. 3 passagens, vamos ler. Tiago 1,16. Tiago 1,16. Diz como? Não erreis, meus amados irmãos. Não está aí na sua Bíblia? Sim. Já pode marcar. Pode passar o canetão. Todo dia quando você acordar, né, não é verdade, irmão? Levantou, o celularzinho despertou, vai trabalhar. Tiago 1,16. Não erreis, meus amados irmãos. Não erreis, meus amados irmãos. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a escritura foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Então é com amor que o Espírito Santo está falando com a gente. Não erreis, meus amados irmãos. Gálatas 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Gálatas 6, versículo 7. Diz assim: Nós acharam? 6, 7. É o 6, 7. Gálatas 6, versículo 7. O 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Quem escreveu essa passagem? Os apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo, conforme o irmão leu. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então já é a segunda vez que a palavra está dizendo para a gente não errar. Tiago 1,16, não erreis. Gálatas 6, 7, não erreis. 1 Coríntios 6, versículo 10. 1 Coríntios 6, versículo 10. Diz assim: não erreis. Vocês acharam? Gálatas capítulo... Não. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis. Pela terceira vez o Senhor está dizendo na sua palavra: não erreis. Eu vou continuar. Nem os devassos,
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui está muito mais explicado, né? Ele falou, Tiago disse só, não erreis. Paulo em Gálatas fala, não erreis. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Em 1 Coríntios capítulo 6, diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, e nem os maldizentes, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o outro versículo ele fala, e é o que alguns têm sido, era, não é mais. Vocês eram isso, então não é mais. Então o que a Bíblia diz? Não erreis. O que ela está dizendo? Que tudo que você fazia de errado, não é para fazer mais. É muito simples, muito lógico. Tudo que você fazia antes, não faça mais. A Bíblia, meus amados, ela é a verdade de Deus. A Bíblia é o poder de Deus, é a imagem de Deus. É o Espírito Santo, ela é a água, ela é pão. Se ela está dizendo não erreis, por que ela está dizendo não erreis, meus amados? Por que a Bíblia está dizendo não erreis? Somente porque para a gente poder entrar no reino? É só para isso que a Bíblia está dizendo não erreis? Não, a Bíblia está dizendo não erreis, porque se você errar algo vai acontecer. É muito claro, irmão, na Bíblia. Você consegue ver isso? Consegue ver se a Bíblia está dizendo para você não errar? Quantos aqui fizeram alguma coisa e colheram pelo que fizeram? Isso testifica que a palavra de Deus é a verdade. Você consegue entender isso? Se a Bíblia está dizendo não erre nisso, e você comete aquele erro, e quando vem a consequência, entendeu? Você está indo contra o que a palavra de Deus está dizendo. Se a Bíblia diz não erreis e você está errando, você acha mesmo que vai ficar barato? Você acha mesmo? Irmão, onde você quer chegar? Onde você quer chegar, irmãos? Se a palavra de Deus está falando para que eu não erre, a primeira coisa que você faz quando você erra é perder o reino de Deus. Está lá em 1 Coríntios 6,10. Os que fazem isso não erram do reino. Então quer dizer que quando eu faço, eu saio. Quando eu cometo aquilo, eu saio do reino. Os maldizentes, os fofoqueiros. Oi, Jesus. Meu Deus, Jesus. E a Bíblia diz que eu sou a porta. Quem entra por mim, entra e sai. Entra, acha pastagem e sai. Entendeu? O que a Bíblia está dizendo, meus amados? Não erreis. O que o Espírito Santo está dizendo? Que ele quer uma constância de acertos. Uma constância de acertos. Irmão, errar é humano. Não é. Errar é injusto. Errar é injusto com a sua esposa. Errar é injusto com seus filhos. Errar é injusto com seus parentes. Errar é injusto com o seu pastor. Errar é injusto com o seu líder. Errar é injusto. Errar é humano, irmão. Isso é mentira de Satanás. Porque a Bíblia disse que quem é nascido de Deus não peca. Não peca. Nasceu de Deus, não peca. Ou a palavra de Deus está mentindo? O que a Bíblia diz, meus amados? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Todo homem é mentiroso, meu amado. Só a palavra de Deus é a verdade, que tem o poder de libertar você e de te encaixar no reino de Deus. Foi o que o irmão falou. Eu chego para perto de Deus com a mochilinha e eu não passo, irmão Francisco. Está escrito aqui, meu irmão, não erreis. Ou não, qual é a Bíblia que a gente está lendo? A Bíblia está mandando parar de fofocar, então para de fofocar então. Meu amado, você paga pelo que você fala. Oh, Jesus.
Não paga não, irmão, pelo que eu falo. Mateus capítulo 5. Não está aqui não, mas vamos ler. Mateus capítulo 5, versículo 21. Presta atenção, meus amados. Você paga pelo que você fala. Ai, meu Deus é amor. Ele está avisando para você. Por isso que ele é amor, que ele avisa antes. Deus é amor mesmo, por isso que ele está avisando. Depois aparece os negócios lá na tua casa, lá tu não sabe por que apareceu, rapaz. Fecha as portas! Fecha as portas! E fecha a boca também! Glória a Jesus! Vamos ver o que Jesus disse, meu amado. Para saber se eu e você somos mais fortes do que o que Jesus falou. Se ele falou, está falado, igreja. Jesus falou, está falado. Meus amados irmãos, eu fiquei 9 anos fora. E eu voltei, glória a Jesus por isso. Amém. Amém. Mas sabe o que me espanta? Sabe o que é o Espírito Santo conversando com o Espírito Santo? Eu falei, mas Espírito Santo, por que não tem lá? Eu fiquei 9 anos fora, irmão Francisco. E os irmãos ficaram 9 anos dentro. Por que é que não teve a explosão? Por quê? Por quê, irmão? Por que em 9 anos que eu fiquei fora? Porque os irmãos não estão pelos becos pregando o evangelho como loucos. Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, Deus. Mateus capítulo 5. Verdade, Jesus. Versículo 21 diz assim: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será o que, irmão? Réu de juízo. Qualquer que disser boca a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Quem é que está falando isso aí, meu amado? Jesus, a palavra de Deus. Glória a Deus. 1 Pedro diz que nós fomos chamados para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos chamou para anunciar, para falar sobre Ele e não sobre os outros, e não sobre o irmão, não sobre o ciclano. Jesus te chamou para anunciar a palavra dEle, as virtudes dEle. Glória a Deus. Por que é, irmão, que chegou esse negócio? Jesus, irmão, eu tenho uma cruz nas costas, irmão. Que tem cruz. Entendeu? Só vocês não sabem o que eu passo quando eu falo a palavra para vocês aqui. Vocês não sabem. Vocês não sabem o que eu passo lá em casa, não, filho. Vocês não sabem quem é que vai lá na minha casa lá querer bater na minha cara. Vocês não sabem. Mas eu prefiro aqui, ó. Eu prefiro aqui, ó. Eu prefiro aqui, ó. Eu prefiro aqui. Glória a Deus. Amados, eu fuçando a palavra, eu não achei uma que agrada a carne. Me mostra uma aí. Bíblia sua é igual a minha. Então se alegre quando a palavra estiver falando com a sua alma. Se alegre. Glória a Deus. A palavra fala com a alma e com o espírito, não é com carne. Jesus falando com o rapaz lá: vende o que você tem. Doeu aonde? Doeu na carne dele. Mas ele tinha que se alegrar que Jesus não estava falando com a carne dele, Jesus estava falando com a alma, com o espírito. Falei: jovem, o que você tem não vai te levar para lugar nenhum. Vamos continuar aqui, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão,
E depois vem e apresenta-te a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário. Depressa. Reconcilia depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Versículo 26. Quem é que está falando isso, irmão? E ele fala assim, ó, em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairá dali, enquanto não pagar todo o ceitil. Meu Deus do céu. Deus, agora. Obrigado, Senhor. Por causa da boca. Por causa da boca, irmão. Por causa da boca. Obrigado, Jesus. Vai explodir sim. Obrigado. Né, irmão? Vai explodir. Mas não vai explodir em cima da palavra. Não vai explodir em cima da palavra. Não vai explodir de ninguém ter nada para apontar de nós. E a Bíblia diz que eu tenho que submeter o meu corpo para que pregando eu não seja achado em falta. Você está entendendo? Eu estar pregando aqui, ó, e o irmão levanta aí, mas você estava falando. Você estava falando de ciclano, foi achado em falta. Eu tenho que baixar a cabeça e mudar de assunto. Foi achado em falta. A Bíblia está dizendo aqui, ó, fecha sua boca. O que a Bíblia diz em 1 Pedro, meus amados? O que a Bíblia diz em 1 Pedro? Se o homem falar, fale segundo as palavras de Deus. Se o homem repreender, repreenda segundo o poder que Deus dá. Se o homem para administrar, administre segundo a sabedoria que o Senhor te dá. Mas tudo não sai da palavra. Não sai da palavra. E uma coisa eu te asseguro, meu amado, você nunca vai vir aqui, irmão. Você nunca vai vir aqui. Se é o Espírito Santo que está aqui no altar, se é o Espírito Santo que está aqui falando com a igreja, você nunca vai ouvir uma palavra alegrando a sua carne. Nunca. 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 A gente tem que acostumar com essa palavra, porque ela agrada a alma do homem. E o Espírito, a carne não tem, irmão, não tem palavra para a carne, meu amado. Não tem. Não tem. Olha o que Jesus está falando aqui, meus amados. Eu vou te explicar isso aqui que Jesus está falando aqui, ó. Versículo 26. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagar todo o ceitil. Presta atenção, meus amados. O que Jesus falou aqui, ó? Versículo 25. Reconcilia-te. Olha, depressa. Tá entendendo? Depressa. A tia D me convidou para me pregar. Assim que eu voltei, o tio Nivaldo me chamou na quarta, depois a tia D me chamou na segunda-feira. E eu não consegui pregar. O Espírito Santo falou: pede perdão para a tia D. E eu pedi publicamente aqui, ó. Pedi publicamente, entendeu? Eu fiquei sem andar lá 8 anos, entendeu? Porque eu criei uma ideia que só existia na minha cabeça. E eu falei para eles aqui. Aí eles falaram assim: se eu soubesse, Adolfo, eu tinha pedido perdão para vocês, se eu soubesse. Por quê? Como é que eles vão saber se o negócio foi eu que criei na minha cabeça? Tá fechado aqui você, né? Eu fui pedir abertamente perdão para eles aqui, voltei a andar na casa deles e tá uma benção. Jesus está falando aqui, ó, reconcilia-te depressa. Reconcilia-te depressa. E eu falei naquele dia lá assim, ó, eu preciso do perdão de vocês porque eu preciso mergulhar. Lembra, tia? Eu quero mergulhar e se vocês não liberar eu vou ficar boiando. Eu boio, eu não mergulho. Eu boio porque está em falta. Então o que a Bíblia está dizendo aqui, ó: em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares todo ceitil. Sabe o que é você orar e não sair do negócio? Meu Deus. Você sabe o que é isso, irmão? Eu tô com a minha barba aqui arrepiada, irmão. Meu corpo está todo adormecido, irmão. Tô sentindo daqui. Meu corpo, oh Jesus, é sério, irmão. Tá todo adormecido meu corpo, irmão. Tá todo adormecido.
adormecido, irmãos. Ó Jesus. A Bíblia diz que não sairá dali enquanto não pagar todo o ceitil. Ó Jesus. Eu falava assim, bem, a Drica falava assim, bem, é só você parar. É só você parar. Para logo. Mas irmão, você não consegue parar de fazer o negócio. Enquanto você não pagar, você não sai de lá. Enquanto você não pagar, você não sai de lá. Você tentou sair quantas vezes, Felipe? Estou mais 10 anos na rua. Eu pedia, chorava, ia de novo pro crack. Consegue parar, Rodrigo? Negócio. Sabe por quê, Rodrigo? Está escrito aqui, ó. O que a Bíblia diz? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente está traindo as coisas para nós, não sabe, porque não conhece as Escrituras. Está dizendo aqui, ó, não sairá dali enquanto não pagar. Irmãos, a Bíblia fala sobre aqui, ó, o fogo do inferno é esse, irmãos. É aqui já. Tem gente na igreja que está no fogo. Na igreja que está no fogo. Meu Senhor da glória. Procura a presença assim, aí não acha. Cadê ela? Vai lá e perdoa, irmão. Meu Deus. Fala, irmão. Vamos com essa aí, irmão. Eu vou pedir perdão, a igreja toda, eu já estou. Por que perdão? A igreja, agora você morto. Por quê? Essa igreja fala assim, irmão. Essa igreja tem meus pecados. Meus pecados aí, sou verdadeiro. Meus pecados aí, as minhas agressões. Obediência, pastor jogava aqui, ó. Não vai ficar com a pessoa que é a do mundo, eu quis ouvir. A gente não tô aqui, ó. É verdade mesmo. Isso aí não é ficar aqui. Isso aí que dói, não. Isso aí é pecados, meus erros da igreja. Esfriei. Obediência ao Senhor. Eu estava bem na igreja, estava firme. Mas a obediência tira você de Cristo. Ele tira você de Cristo. Como assim Deus é amor? Não, ele é amor. Você está pregando, ele é santo. Como está o santo com pecado? Daí Deus me tirou. Tirou ele, ó. Dá o tempo lá, sabendo lá. Isso não é não, cara. Pastor João. Eu tive que pedir o pastor João. Na igreja também. Na igreja por que viu? Na igreja porque o pastor falava pra mim, não faz isso, eu fazia. Não escuta, Felipe. Você vai sofrer, Felipe. No sítio, escuta minha mão, o que eu fiz? Fiquei com ele? Não. Saí fora. Desobediente. Paguei, que eu paguei. Aí tem que voltar. Aí, mas paguei, eu voltei. Irmãos, errar é injusto. Isso que eu falei aqui para os irmãos. Errar é injusto. Ele recebeu ajudas de várias pessoas. Sim. E errar é injusto com as pessoas que ajudaram ele. Sabe que aí, tio, Deus joga no fogo. Que Deus que é, Rodolfo? Vamos ler quem Deus que é? Mateus capítulo 25. Mateus 18. Mateus 18. Versículo 32 a 35 diz assim, ó. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o que está escrito aí, irmãos? Indignado o seu senhor? A quem? Os irmãos estão com medo de ler? Qual é o medo de ler, irmãos? É a palavra de Deus. É santa, pura. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Foi lançada aos atormentadores. Quem é que está falando isso aí, irmão? Passarão o céu e as minhas Palavras. Eu posso vir aqui, irmãos, e encobrir o tormento. Irmão, tem pessoas atormentadas dentro da igreja, irmãos. Meu Deus. Dentro da igreja, irmão, procura a presença e não acha, irmão. Pregando, cantando, louvando, dançando, participando. Olha aí, irmão. Meu Deus. E olha o Senhor.
34. Indignado o seu senhor. Sabe isso aqui, ó? Isso aqui foi o senhor, resumindo. Um rapaz devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. No contexto fala aqui, ó. Ele devia 10.000 talentos e ele suplicou o rei. E o rei perdoa ele por causa da súplica. Aí diz a palavra que esse servo, saindo da presença do Senhor, encontrou um que devia 100 dinheiros, tio. 10% do que ele devia para o rei. Pouquinho. Devia 100 dinheiros. Aí o que ele fala? A Bíblia diz que ele pega o servo, enforca ele e fala assim: me paga o que você me deve. E aí o rapaz suplicou a ele: me perdoa porque eu não tenho como te pagar. E ele falou assim: não. Pegou ele, lançou nas trevas, na prisão, lançou ele na prisão. Aí o boato chegou no ouvido do Senhor. E ele disse: trazei o servo aqui. E aí falou para ele assim: cara, eu não te perdoei 10.000 talentos. O seu irmão só te devia 100 dinheiros. Por que você não agiu com ele do mesmo jeito que eu agi com você, rapaz? Com amor. Aí, o que faz? O versículo... Vou levar o 34, ó. E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores. Não tenha medo da palavra não, irmão. O que está aqui é o que é. É o que é. É o que é. É o que é. Vai passar aqui, ó. Eu posso passar aqui, ó. 40 anos aqui, ó. Essa palavra ela vai permanecer a mesma, filho. Vai. Irmão Francisco. Vai. Até nós entender. Rodolfo, eu não estou entendendo. Eu não consegui entender ainda esse negócio. Peça a revelação do Espírito Santo. Porque se está na palavra, é porque é a verdade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ou depois de um tempo vai ser mudado. Não vai nada, irmão. Versículo 34. Indignado seu senhor, o entregou. O que a Bíblia diz que a gente leu no comecinho? Não erreis. Não erreis. Ele está dizendo aqui, ó. Versículo 34. Indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu amado. Jesus perdoa o pecado, mas não perdoa a colheita. Está entendendo? Ele perdoa o seu pecado, mas ele não perdoa a colheita. E ele fala assim: se não perdoar, eu também não perdoarei. Exatamente. Quem é que fala isso? Jesus. Olha o versículo, vamos ler. Até que pagasse tudo que devia. Versículo 35. Fala aí, irmão Francisco. Por favor. Assim vos fará também o meu Pai celestiais, se do coração não perdoarem a cada um do seu irmão as suas ofensas. Quem é que joga? Meu Deus. Quem é que joga? É o Pai. Meus amados irmãos, que a Bíblia diz: não erreis. Não quer ir para lá? Não erre. Isso aqui não está falando de inferno, presta atenção. Aqui não está falando de inferno. Aqui está falando aqui, ó, da sua vida aqui, ó. Está falando daqui. O fogo. Fogo é o tormenta. Quando Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira e Ele limpa toda vara que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já está limpo pela palavra que eu tenho falado. Está em mim e eu em vós, porque uma vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Eu sou a videira, vós os ramos. Toda vara que está em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se a vara estiver em mim, se a vara não estiver em mim, vamos ler, João, capítulo 15, versículo 6. Quem é que lança lá? É o Pai. Presta atenção, irmão. O Pai deixa de amar por causa disso? Não. Ele deu a oportunidade para todo mundo de perdoar. Ele está dizendo,
perdoa depressa, reconcilia depressa. Sabe por quê, irmão? Sabe por que a gente vai na igreja e não recebe a presença? Porque ele está dizendo lá, deixa a tua oferta no altar e reconcilia depressa. Glória a Deus. Quer enganar, irmão? Quer fazer uma manobrinha, uma brechinha com Deus? Quer um buraquinho aqui? Não, eu vou entrar por aqui na presença. Aí Deus vai falar assim, como é que você entrou aqui sem as vestes nupciais? Glória a Deus. Meu Deus do céu. Deixa aqui, ó. Deixa aqui e vai entregar. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Você pode estar dando, você pode estar dando R$1.000, irmão Francisco. Você pode estar dando R$1.000 por semana. Se tiver em falta, a Bíblia está dizendo, se você lembrar, pedir perdão para o irmão Cleito semana passada, foi, Felipe? Foi, irmão? Não foi? Pedi perdão para o irmão Cleito semana passada, mandei um áudio para o pastor Valdivino, pedindo perdão para ele, elementos de obediência. Entendeu? A igreja está sendo de forma assim, visão que, sabe se vocês estão vindo agora? Tipo, não sou grato a vocês, aqui sou não, eu sou um cara falho, eu fiz a minha vida toda errada. Vai vir pessoas velhas que se afastou, mas chega de estar aqui dentro, porque as aqui dentro estão ouvindo, não estão pegando, não estou ajudando ninguém, não fiz nada de vocês, é vocês mesmo. Eu não vi com o irmão, eu vi com o Rodolfo. Se o Rodolfo falava errado aqui, eu falava, eu não vou contar com o Rodolfo, nem ele vai contar comigo, se coisa errada, porque eu era dele. Eles são homens já não tem caminho na educação de Deus. Então, o que está acontecendo? Vai vir pessoas de fora, vai estar cheia da igreja, assim, não que não estão cheios, não sei da vida irmão aqui. Eu consegui estar aqui com isso. Porque eu estava na igreja aqui, foram machucados, porque eles pecaram, erraram, voltaram tudo de novo. Eu vou estar cheio, porque Deus vai para eles lá fora, porque vai não machucar eles. Porque se eu viesse aqui, ó, eu olho assim, ó, ele já acreditar mesmo, se machuca a pessoa, se machucar. Pô, ele tá vendo? Mano, crê nos irmãos, crê que ele vai mudar, crê que ele vai ser visto, crê que ele vai ficar em pé, todo mundo você gosta, crê que ele vai lutar bem. O Rodrigo aqui, do controle do fogo, aqui, ó, ele tava louvando aqui, ó, ele louvou na rua. Eu falo pra minha filha, é pra coisa doida assim, esse cara fica sorrindo, mas ele tem a presença de Deus no coração dele. Amém. Ele quer que você olhar bom para as pessoas, não olhar mal para as pessoas. Amém? Então, meus amados, se a Bíblia aconselha, quando a Bíblia fala para você não errar, lá não está falando sobre a punição. Mas se você buscar, nós achamos aí a punição. Tem punição ou não tem, irmão? Jesus perdoa, presta atenção, Jesus perdoa o seu pecado. Perdoa o seu pecado. Ah, tá pronto sim, tá perdoado. Tá perdoado. Não pequei, esperando conceder coisas piores. Jesus falou pro rapaz do tanque. Irmãos, ó, quando a gente entra, que diz aqui, ó, assim vos fará o meu Pai Celestial, se de coração não perdoar as vossas ofensas. Quando a gente entra lá, sabe como que eu sei que eu entrei no fogo? Sabe o que é fogo? É a tormenta. Sabe como que eu sei que eu entrei no fogo? É eu orar a Deus e a presença não vir. Eu oro a Deus, a presença não vem. Eu clamo o Senhor, eu não acho a presença. Eu dou dízimo, oferta, eu vou na igreja todos os dias, mas eu não acho a presença. Por que você não acha a presença? Você está no fogo. Você está no fogo, irmão. O Espírito Santo está te lembrando aí. Você sabe que tem que se desculpar com alguém. O Espírito Santo, você acha que o Espírito Santo está te vendo, não, irmão? O Espírito Santo quer que você vá para o céu, irmão. O Espírito Santo quer que você entre. Entendeu? Irmão, disso aí, tem explosão aí, ó. Tira as pequenas coisas, as pequenininhas. Você acha que não atrapalha não as pequenas coisas, não? Então continua carregando, então. Continua carregando, então. Continua carregando o negócio, então. Continua. Que a Bíblia diz, deixando todo. Irmão, não acredito nisso não, irmão. Você está falando de um homem que é perfeito. Eu acredito na palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que é possível, eu creio. Eu também creio. Glória a Deus. Errar é injusto. 1 João 3, 6 e 7. Errar é injusto. 1 João 3, 6 e 7 diz assim: qualquer que permanece nele não peca.
Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Meu Deus. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então errar é injusto. Errar é injusto, irmão. Irmão, pastor Abner falou assim: se eu não conhecer a pessoa, eu não posso levantar nenhum comentário sobre ela. Eu estou cometendo uma injustiça. Eu não conheço ela, irmão. Eu estou cometendo uma injustiça. Entendeu? João 2, versículo 29. 1 João 2, 29. 1 João 2, 29. 1 João 2, 29. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo que pratica a justiça é nascido dele. Você tem que saber que ele é justo. Ele é amor, Deus é amor, mas ele também é justo. Deixa aqui, irmão, tem 10 minutos aqui para finalizar, irmãos. A primeira passagem que eu li para os irmãos, não fica triste não, irmãos. Toda palavra que vem que confronta a sua carne é Deus falando com você. Não fica triste não, irmão. Glória a Deus. Fica triste não. Você sabe quando o pregador fala e algo em você quer se defender? Isso é o valente. Isso é o valente que está dentro de você aí, ó, que está querendo resistir à palavra de Deus. Tô vendo tudo aqui, irmão. Tô vendo tudo aqui, ó. Tô vendo tudo, irmão. Minha luta não é contra vocês, não, tio. Amo demais vocês. Amo demais. Quem deu a palavra, irmão, é o Espírito Santo, irmão. Aí vocês podem falar assim: irmão, uma palavra dessa eu não traria nunca. É exatamente por isso que eu estou trazendo, porque o Espírito Santo sabe que você não falaria. Tá aí ou não tá, irmãos? A palavra, na hora que o irmão Francisco falou do irmão Ricardo, a oportunidade, o Espírito já tocou logo em mim. É você. Amém. E a palavra que eu ia falar era de mim, não era do Espírito Santo. O que eu falei na frente não é nada que eu pensei. O que eu falei era do Espírito Santo. Espírito Santo, irmãos. Aqui, ó, a palavra que o irmão disseu está aqui, ó. 2 Timóteo, ó, segunda, mas é segunda. 2 Timóteo 2, não, é essa aqui, ó. Quer ver? Glória a Jesus. A palavra. Eu não tenho. Aqui, 2 Timóteo 14 a 15. Né, irmão? Você leu? 2 Timóteo 3, 14 a 16. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Então, se está falando aqui que tem atormentador, é porque tem. Entendeu? Se está falando que tem, é porque tem. Como é que eu escapo disso? Não erreis. Não erreis. Não erreis. Não erreis, irmãos. Eu e minha esposa, nós brigamos verbalmente. Sabe por que qual é a nossa briga? Porque um quer chegar na presença do Senhor mais rápido que o outro. Nem piada, não. Nós brigamos porque um quer chegar na presença de Deus mais rápido que o outro. Ontem eu saí, eu tive que ficar com o neném, porque ela também quer a presença de Deus. Porque quando eu vou para os cultos, Rodrigo, muita gente não sabe. Quando eu vou para os cultos, quem fica com o neném é ela, e eu fico na palavra, ouvindo ali. Aí quando eu chego, eu tenho que passar para ela o que foi falado. Aí ela falou assim: bem, hoje é eu. Aí eu tenho que ficar com o neném, entendeu? Porque o neném tira o foco. Nós brigamos para ter a presença de Deus, irmão. Nós brigamos. O que eu falo lá, Felipe? Chinelo no meio da casa. O que eu falo como? Não erreis. E nós brigamos por isso. Porque ainda está entrando ainda na cabeça dela essa mentalidade. Pode ver, irmãos, a Drica aí, ó, cuidando de 5 homens. Rodrigo,
cuida de 5 homens, consegue entrar na presença de Deus. Glória a Jesus! Cuida de 5 homens, consegue entrar na presença de Deus. Glória a Deus. Irmão, imagina a luta dessa mulher, irmãos, para entrar na presença de Deus. Entendeu? Entra no quarto lá e sai com os olhos vermelhos assim, ó, de chorar. Felipe vê. Tá orando por mim agora, ó. Exatamente esse momento. Toda vez eu sinto quando ela tá orando por mim. Mas é o mesmo, nós se tornou um só. Ela ora lá e eu sinto aqui uns negócios aqui. É, mas falando sério. Agora, ó, a gente leu que tudo foi feito por Ele e para Ele. É forte, Deus. Não quer, irmãos, não quer pedir perdão? Não é também, né? O caminho é mais fácil, né? O caminho é mais fácil. Se você não quer pedir perdão, então evite de errar com as pessoas. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Que você fica na mão delas. Não, reconcilia-te, olha aqui, ó. Reconcilia-te com o teu irmão para que ele não te apresente. Para que ele não te apresente ao juiz. Ele não te apresente ao juiz. Você fica na mão dele. Então não quer sofrer, irmão? Não erreis. A Bíblia dá o conselho. 3:5. Não erre. Não erre com a sua esposa. Não erre com seus filhos. Já tem a 2ª semana já que a gente está fazendo lá em casa, tio, buscando a presença do Espírito Santo. Eu e meus filhos, minha esposa, meus filhos. O Espírito Santo tem descido lá forte, mano. Agora, Romanos 13. Vou só dar uma passada só. O castigo é real, irmãos. Os irmãos estão achando pesado, está sendo escrito aí? É gostoso. Pega essa do pastor lá. Os pastores lá não sabem nada. Os pastores lá tudo com peitão, achando que ela sai de lá tudo com peitão, sem peito, sem nada, sem terra. A palavra vinha. Você está enchendo o peito por quê? Porque você está falando disso, isso, aquilo, pecador. É assim. Você está com o coração cheio de pecado. Um pastor que tem ovelhas, Rodolfo, tem rebanho, cuida de rebanho. Ouvir de um homem de Deus, pela palavra, que ele está carregando muitos anos de pecado dentro dele. Imagina, o pastor chegar todo no peito, enchendo, tem 2.000 pessoas, 2.000 ovelhas, 2.000 ovelhas, com o peitão todo, estou guiando várias pessoas, vários grupos na igreja. O pastor lá pela palavra diz assim: você está com o coração cheio de pecado. E quando você não largar seus pecados, você não vai viver o que Deus tem para você. Acha tudo que você fala aqui? Se algumas coisas que estão travadas nas nossas vidas, é alguma coisa que tem que ser alinhada. O Espírito está dizendo: se você lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, reconcilie-te depressa. Deus mostrou uma visão, irmão, que quando a Bíblia fala do reino de Deus, ele dá vários exemplos sobre o reino de Deus. Então o reino de Deus, você não interpreta ele de uma forma só. Jesus falou umas 15 parábolas, tudo diferente uma das outras sobre o reino de Deus. E Deus me mostrou assim, que eu entrava na água com um rapaz, e o rapaz mergulhava lá no fundo, e lá embaixo ele sacava dinheiro e subia de cima para volta, de cima. Aí o Espírito Santo falou: você entendeu? Você entendeu o negócio aí? Eu falei: não entendi não. Então volta lá então. Aí eu voltei com outro cara já. Que era assim, eu vi pessoas, Rodrigo, mergulhando e pegando dinheiro lá embaixo, sacando. Tinha uma cidade dentro do mar. E lá eles sacavam dinheiro e subia. Aí você entendeu a primeira vez? Eu não entendi. Ele falou: então desce de novo. Aí eu desci com outra pessoa que estava sacando dinheiro. Eu falei assim: é assim que você vai fazer. Aí na segunda vez que eu desci, foi que eu reparei que eu estava dentro da água. E eu senti uma compressão no corpo. Você está entendendo? Sabe a pressão da água apertando o corpo? Logo eu entendi que estava falando sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, ela espreme a carne, irmão. Ela espreme a carne. Para você alcançar de lá, e o tio falou sobre subir e respirar. Quando você sobe para respirar, é depois que você saca o dinheiro. O Espírito Santo mostrou para mim. Depois que você tem o dinheiro, você não pode subir sem o dinheiro, entendeu? Você desceu para mergulhar, só sai depois que você sacou. Você saca e sobe para respirar.
Se você subir para respirar antes, que você sobe sem dinheiro, você está entendendo, tio? Está entendendo? O Espírito Santo mostrou para mim. Então, você mergulha, Pagamento do respirante. você mergulha, saca o dinheiro e sai para dar para quem está fora. Só eu vou muitas vezes das regiões oraçais, né? Profundo. Deus mostrou para mim. Deus mostrou para mim, fala assim, ó. Não agrade sua carne, que esse é o caminho. A Bíblia diz, Romanos 13:14. Não tenhais cuidado da carne. Vamos ler, ó, Romanos 13. Vou finalizar aqui, irmãos, ó. Romanos 13, do 1 ao 7. Diz assim: toda alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e a potestade que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade e à ordenação de Deus, pois o que resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si o quê? A condenação. Sabe o que é isso? Punição. Não é condenação eterna, é punição. Porque os magistrados não são terror para... Como é que está escrito aí? Presta atenção. Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para... Deus não acredita que você ainda erra. Não é verdade, irmão? Deus não acredita que você ainda erra. Sabia, irmãos? Os principados estão aí, não está aí para você. Estão aí para quem faz o mal. Vamos ler aqui, ó. 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Aí que ele fala: queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás o louvor delas. Entendeu, tio? Deus está aqui. Presta atenção, irmãos, ó. Deus está aqui. Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Porém, Deus criou um sistema para governar o mundo. Finalizo aqui. Por isso que tem os atormentadores lá, tal, que a gente acabou de ler. Então, veja bem, o cara que estupra 10 crianças, Deus não pode governar o mundo. Sabe por quê? Deus não pode governar o mundo? Porque o homem é mau. Que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Quem deu na mão do maligno? Quem deu na mão do maligno? Foi Deus. Colossenses, a gente leu Colossenses 1:16. Tudo foi feito por Ele e para... Presta atenção aqui, irmão. Pega aqui, ó. O principado não está aí por sua causa. Está aí para os maus. Está escrito aqui, ó. O que a Bíblia diz? Não erreis. Não erreis. Se você errar, você cai na mão da disciplina. Está escrito aqui, ó, no versículo 4: porque é ministro de Deus para o teu oh. Então não é mal, não? Todas as coisas, irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito desce da luz mesmo, Pai da luz, quem não há mudança nem sombra de variação. Se não há mudança nem sombra de variação, e esse é o sistema que Deus usa, quem é que vai mudar esse sistema? Tenta você mudar, irmão. Amado irmão, toma cuidado. A alegria da carne vai resumir em tristeza. Presta atenção que eu estou falando para vocês aqui. Quem está sorrindo hoje com a alegria da carne vai chorar amanhã. Mas quem está triste hoje na carne, quem está sofrendo aflição na carne, porque está em Cristo, a sua tristeza virá alegria. Se sua carne tiver, tá tudo bem, tá vendo? Se a palavra de Deus não quer falar, não. Vamos ler aqui o versículo
5, Romanos 13. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando sempre a isto mesmo. Portanto, que diz aí? Dai a cada um o que deveis. Quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A gente só fala quem honra, honra, né? A gente só fala assim, a quem honra, honra. Mas a Bíblia está dizendo, a quem temor, temor. Sabe o que é isso? Se o ladrão vier e sacar você, Jesus falou que se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Você está entendendo? Quer ficar vivo? Dê a capa. A quem temor, temor. Ele está lá para te matar, meu irmão. Ele só está esperando o seu pé para ele fazer o que ele já veio fazer. Que é matar, roubar, destruir. Então, meus queridos, finalizo aqui, Lucas. Glória a Deus. Vocês acham que não tem isso? Só olha para os irmãos, mano. Olha um para os outros. O que cada um passa. Você acha que esses negócios estão vindo da onde, mano? Você acha que esses negócios estão vindo da onde? Das brechas, meu querido. A palavra de Deus fala, é ele que não conhecia as escrituras. Não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Quem está dizendo aqui? Não erreis. Regra número 1. Vou se esforçar, irmão, para ser uma pessoa melhor. Deus vai fazer a parte dele. Faz a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Entendeu? Que os nossos próximos 9 anos seja de explosão, meus amados, no Senhor. Algo tem que sair de nós, irmãos. Algo tem que sair, algo tem que acontecer. Jesus, verdade. Lucas 2, 12. Lucas 12. Estou mostrando umas passagens aqui que talvez os irmãos nunca leram, mas para você saber que está lá, para quando você for errar, saber que existe a punição. Deus corrige os que ama e açoita os que recebe por filho. Qual é o filho que o pai não corrija? Jesus está voltando, irmão. Você acha o quê? Tem umas coisinhas que tem dentro da gente que não vai passar, não. Vai achando que vai passar. Essas coisinhas pequenas disso. 47, 48. Diz assim. Olha o 46 também. Virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e uma hora em que ele não sabe, e separa a luar, e lhe dará a sua parte com os infiéis. 47. O servo que souber a vontade do seu Senhor e não se aprontou, 47. O servo que soube a vontade do seu Senhor não se aprontou e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas aquele que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se pedirá. E o que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Quem muito é dado, muito é cobrado. Ai de mim, se eu não falasse para vocês isso. A teoria, pastor Marcos Dan, pastor Abner, é uma tese. Eles acreditam que você está dentro de Cristo. Está entendendo? Eles acreditam que você está dentro de Cristo, que você está mergulhado em Cristo. Por isso que todas as coisas são prontas. Realmente as coisas estão prontas para quem está mergulhado em Cristo. Mas se você está na carne, açoite. Entre em Cristo o mais rápido possível. Se acerte com um, se acerte com o outro, para que não, está dizendo, irmão, de maneira nenhuma sairá dali. Nós nem leu João, né? Vamos ler só João 15, versículo 6. Já fechei tudo, irmão.
Romanos 15, versículo 6. Olha lá. Por isso que eles falam, em Cristo, beleza, em Cristo não tem condenação, em Cristo não tem castigo, não tem punição. E fora de Cristo? Existe a realidade fora de Cristo ou não, irmãos? Existe ou não existe a realidade fora de Cristo? Entendeu? Então, se a realidade de fora de Cristo existe, você tem que se atentar a se manter em Cristo. Versículo 6 diz assim: se alguém não tiver em mim, ó, quem é? É Cristo. Se alguém não tiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e colhem e lancem no fogo e ardem. Fogo é tormento. Fogo é tormento. Entendeu? Não tiver nele, quem não está nele vai começar a errar. Entende isso? Nele você não erra, fora dele você erra. Entendeu? Irmãos, eu tentava sair do negócio orando, não sai. Você tem que entender isso, irmão. O Felipe orando, pedindo para sair, 10 anos não saiu. Por quê? Porque enquanto não pagar, vigie e ora, para que não entreis em tentação. Porque depois que entra, irmão, enquanto não der a cota, 2 meses para você, 3 meses para ele. Nesse prazo você pode orar, você pode fazer o que você quiser, irmão. Pode ver aí, irmãos, que se você procurar a presença de Deus e não acha, tá no fogo. Deus, Senhor da glória. Tá no fogo. Meu Deus. Rodolfo, a minha vida mesmo foi assim, esse ciclo. Porque agora despertou, enjeitou na nova criatura. Só isso, irmão. Quanto tempo que eu estou na igreja? Quase 30 anos. Por que só agora os irmãos veio pegando fogo? Você entrou na videira de volta. Amém, meus queridos? Eu agradeço a oportunidade, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.